Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 84. Estamos tirando algumas lições preciosas do livro de Provérbios, falando então sobre a vereda dos justos. E hoje nós temos um dia de sol bem quente. Eu já estou suando pra caramba hoje pela manhã. Mas graças a Deus nós temos que dar, né? Dar graças a Deus, porque temos esse dia para viver e para viver debaixo da graça e da misericórdia do nosso Deus. Hoje nós vamos passar então para o capítulo 9 de Provérbios. E hoje nós temos uma alegoria maravilhosa. Então, Provérbios capítulo 9. Vamos fazer primeiro a leitura. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade quem é simples. Volte-se para aqui. Aos falsos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreças. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo o és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Então, nós temos aqui esta alegoria, né, sobre uma senhora chamada Sabedoria, que está então oferecendo ou preparando um banquete para dedicar a sua casa. Então, isso nós vemos no versículo 1. Já lavrou as suas 7 colunas. As 7 colunas significa, então, o número 7 significa perfeição. Sugere, então, que esta casa é uma casa muito grande e durável. Uma das interpretações a respeito, então, dessas 7 colunas, nós encontramos em Tiago, capítulo 3, versículo 17, que nos diz assim: a sabedoria divina é descrita, então, como, primeiro, pura, segundo, pacífica, terceira, indulgente, 4, tratável, 5, plena de misericórdia, 6, imparcial e 7, sem fingimento. Então, aqui nesse capítulo 3 de Tiago, né, versículo 17, nós temos 7 colunas da sabedoria: pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Já nos versículos 2 e 3, relata que a sabedoria dispôs, então, né, de carne e vinho em abundância, e colocou sobre a mesa, e enviou as suas criadas a convidar todas as pessoas, desde as alturas da cidade. A comitiva, então, das criadas, ela está se referindo àqueles que já encontraram a sabedoria de Deus, que é Jesus, e agora eles saem, então, para compartilhar com outros, dando aos outros a oportunidade de banquetear e de se alegrar. Mas para quem, então, era esse convite da dona Sabedoria? Aos simples, isto é, os impressionáveis, aquelas pessoas que são propensas a se desviar do caminho, necessitando, portanto, de ajuda e de orientação. O convite não foi enviado aos sábios, pois esses já se encontram dentro do palácio. E o cardápio?
qual é? O cardápio inclui comidas finas e vinho excelente, preparados pela própria sabedoria. Simbolicamente, então, aqui representado por ela estar pronta a compartilhar a sua instrução, que é agradável e benéfica. Como já falamos, suas criadas são os sábios, são os mestres, são os pastores, são os evangelistas, são os pais, são todos aqueles que se entregaram, então, à verdadeira sabedoria, que é Jesus. E então recebem aquele precioso convite: ide e pregai o evangelho, ensinando a toda a criatura. Então, todos aqueles que aceitaram o convite da sabedoria hoje são suas criadas e então devem continuar levando o evangelho da paz, o evangelho do reino para outras pessoas, para que as suas veredas sejam endireitadas. A recomendação é que todo aquele que aceitar o convite deve então abandonar os insensatos, numa demonstração, então, de transformação moral em sua vida. Mas para quem este convite não foi enviado? Para os escarnecedores, no qual aqueles que aceitaram, então, o convite da sabedoria deveriam abandonar a sua companhia, abandonar a companhia dos escarnecedores. Mas por que isso? O escarnecedor é aquele que afronta quem o repreende. É o perverso, e o perverso também deve ser afastado daquele que anda no caminho da sabedoria. Então, o perverso se volta contra aquele que o censurou. A atitude de uma pessoa diante da repreensão de um ensino indica o seu caráter. Isso foi maravilhoso a gente entender. Nós falamos já num devocional anterior que nós temos muita dificuldade de receber ensino, de receber instrução e repreensão. Nós não a aceitamos. Então, olhando aqui, nós somos chamados de insensatos, de escarnecedores, porque não aceitamos a instrução muitas vezes. Então, olha só, a maneira como nós aceitamos uma repreensão, um ensino, uma instrução indica a respeito do nosso caráter, é o que está falando esse provérbio. Porém, fala assim: o escarnecedor odiará quem o repreendeu, porém o sábio agradecerá. Qual é, então, a sua reação quando os seus pais, quando os seus professores, quando o seu patrão, quando o seu líder espiritual, quando os seus amigos o repreendem? Em vez de ficar magoado, o sábio vai ponderar a correção e vai se tornar mais sábio ainda. O justo também se beneficia e cresce em prudência, diz o Provérbios. Aqui o justo é aquele que não justifica quando erra, mas reconhece e muda de atitude. No versículo 10, mais uma vez o texto então chama a atenção para o fato de que a verdadeira sabedoria se encontra no temor do Senhor. O conhecimento significa, então, conhecer a Deus, que nos leva, esse conhecimento a respeito de Deus, nos leva a amá-lo, a respeitá-lo, a reverenciá-lo. O crente que o santo enxerga mais longe ajoelhado que o incrédulo em pé. O crente que o santo enxerga mais longe é ajoelhado que o incrédulo que está em pé. A sabedoria, ela multiplica aqui, fala, qual o benefício, então, de nós aceitarmos o convite da sabedoria e sentarmos à sua mesa para provar as suas delícias e os seus quitutes. A sabedoria, ela multiplica os dias e os anos do indivíduo, proporcionando não apenas vida longa, como também uma existência boa e produtiva. E após a morte, a vida eterna. Essa é a promessa, como nós vimos ontem. No versículo 13, aqueles que rejeitam o banquete da Senhora Sabedoria são candidatos ao jejum da loucura.
cuja proposta, né, dos loucos ou da loucura é espalhafatosa. A loucura é aqui ele está comparando a loucura como um comportamento semelhante a uma mulher apaixonada, ignorante e descarada. A loucura, ela se assenta à porta de sua casa, diz o texto, né? Ou nos lugares altos da cidade. Porém, não como uma dama elegante, mas como uma prostituta desavergonhada, como nós vemos ali do versículo 13 ao 18. As águas, fala aqui, as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. O que isso quer dizer? No geral, ela quer dizer que as relações sexuais ilícitas atraem porque são proibidas e também por causar dano, o dano da intriga e do segredo que se envolvem todo nesse processo. Entretanto, a prostituta não conta o restante da história. Uns poucos momentos de prazer e paixão conduzem uma vida de eterno remorso nas profundezas do inferno, diz o texto. Para finalizar, que convites vais aceitar? Da sabedoria ou da loucura? Qualquer estilo de vida que escolhermos tem as suas consequências. A sabedoria nos sugere termos grande consideração para com Deus. Já a tolice, a loucura, sugere simplesmente zombar de tudo o que se chama Deus. Então, que hoje seja o dia que você aceite o convite da sabedoria de Deus e coma e se satisfaça em Deus. Beba e se satisfaça daquilo que é Deus, da palavra de Deus, dos seus ensinos, das suas repreensões, para que nós possamos andar em veredas justas. Então, olha qual é a sua atitude a respeito de receber instrução, ensino e repreensão. Isso pode ajudá-lo a moldar o seu caráter e também daqueles que convivem com você. Que Deus te abençoe e até amanhã com o nosso Devocional Florescer. Próximo capítulo, capítulo 10.